Pois é, nas horas de luta a gente sempre procura por alguém que pode realmente nos socorrer. E esse alguém a gente sabe que é o Senhor. O nosso socorro sempre virá do Senhor que fez os céus e a terra. Agora, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Há uma ideia de que todo ser humano é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus e Deus é pai de todos e, portanto, estaria sempre propenso a ajudar a todos indistintamente. Hoje nós vamos ver, através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que não é muito bem assim não, tá? Nós temos aqui uma revelação muito importante que vai te ajudar a entender melhor como Deus trabalha. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que não deixasse de se inscrever no meu canal para me ajudar a propagar o trabalho que eu tenho feito através das células Smart, né? Entra lá, se inscreva no meu canal, não se esqueça de clicar no sininho das notificações, porque todas as terças e quintas-feiras tem um vídeo novo para você, um vídeo inédito para abençoar a sua vida. E seria muito legal também que você entendesse melhor o trabalho das células Smart. Para isso, entra aqui nesse site www.celulasmart.com.br, tá? Vai ser muito legal, você vai descobrir coisas bacanas, a gente tem se mobilizado nesses tempos difíceis e você vai gostar de estar conosco, tá bom? Já já a gente volta, não sai daí que eu já volto, hein? É óbvio que Deus, ele não tem prazer na morte, no sofrimento, na desgraça de ninguém. Ele ama o ser humano criado à sua imagem e à sua semelhança. Mas a Bíblia Sagrada diz, e nós precisamos colocar fé no que dizem as Escrituras Sagradas, porque é a revelação profética de Deus. Isso é muito mais do que qualquer religião, mais do que o que eu acho, mais do que o que você acha. É a revelação profética do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que existem pessoas que se tornam especiais para Deus. Por exemplo, você pega o Antigo Testamento, todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento se referiam ao povo judeu. Quase todas as promessas. Tudo foi escrito para o povo de Israel, o povo judeu. E naquela época a gente observa que já existiam diversos povos, inúmeros povos distintos. Os egípcios, os amorreus, os heteus, os jebuseus, os assírios, os filisteus. Muitos povos diferentes já existiam naquela época. E o foco de Deus, o carinho de Deus, o zelo de Deus era sempre com o povo de Israel, a quem muitas vezes ele castigou como um pai castiga seu filho, mas ao final Deus sempre cuidou de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel é o vermezinho de Jacó, né? Deus sempre se importou em cuidar dos judeus. Agora, no Novo Testamento, a gente diz que nós estamos vivendo uma nova aliança que foi estabelecida na morte de Cristo, ali no Monte do Calvário, em Jerusalém. Ali se estabeleceu uma nova aliança, um novo tempo. E aí Deus passou a ter um carinho todo especial para um outro grupo de pessoas, que a gente intitula igreja. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, estou utilizando a Bíblia NVI. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Olha que legal, né? Que bacana. Quer dizer, dentre todos os seres humanos da Terra, existem aqueles aos quais Deus ama e cuida de uma forma diferenciada. Aí você deve estar pensando assim, não, bispo, a Bíblia diz também que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito ao seu plano de salvação. Qualquer ser humano que reconhecer o senhorio de Cristo, por mais que ele tenha uma vida controversa, por mais que ele seja uma pessoa de péssima índole, quando ele reconhece o senhorio de Cristo, quando ele se entrega nas mãos do Senhor Jesus, ele passa por um processo de transformação e Deus o abraça. Jesus disse em sua palavra, de maneira nenhuma lançarei fora o que vem a mim. Então, quando alguém vai até Jesus, acontece algo sobrenatural. E nós cremos, inclusive, que, aliás, temos indícios bíblicos para crer nisso, que esse ir até Jesus tem uma certa influência do próprio Deus que nos atrai, que nos mostra o quanto é importante estarmos na presença dele. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu decidi estar com Jesus. Isso não é 100% verdadeiro, não. Lógico que você tem que tomar essa decisão, mas para você tomar essa decisão, o próprio Deus, na ação do Espírito Santo, já de alguma forma te atraiu, já fez com que você sentisse essa necessidade de se colocar na presença do Senhor, sabe? O fato é que no Antigo Testamento, quando Deus olhava para a terra, ele via dois grupos distintos de pessoas, os judeus e os gentios. Os gentios eram os outros, eram os judeus e os outros, né? No Novo Testamento surgiu um terceiro grupo de pessoas. Nós temos os gentios, né? Os que não querem saber de Deus, os que só procuram Deus nos momentos de necessidade, de desespero. Temos os judeus, que são os descendentes de Abraão, né? Descendentes diretos, né? Direto de Abraão. E temos também a igreja. A igreja é formada por todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, que receberam Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. E é disso que a palavra do Senhor diz aqui. Olha só que interessante, eu vou ler mais uma vez. Contudo, aos que o receberam, não é todo mundo. Prestou atenção, se ligou? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ou seja, aqueles que, Jesus é o Filho de Deus, eu creio, eu recebo, eu vou andar em conformidade com seus valores, com seus princípios, eu vou me tornar um discípulo de Jesus. A palavra discípulo significa seguidor de Jesus. Então, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, biblicamente falando, quem são os filhos de Deus? Deus é pai de todos? Todo mundo é filho de Deus? Não sou eu quem está dizendo isso. A Bíblia Sagrada diz que os que o receberam, os que creram em seu nome, se tornaram, por conseguinte, filhos de Deus. E, portanto, herdeiros de suas promessas. Aí você entende quanto é importante você reconhecer o senhorio de Jesus. Especialmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, como é importante reconhecer o senhorio de Cristo. A partir do momento que você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias que havia sido prometido no Velho Testamento, é a providência de Deus para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a partir desse momento, você passa a ser considerado, espiritualmente falando, um filho de Deus. E a pior das criaturas da terra, o pior ser humano da terra, ele pode experimentar essa mudança. Você vê o que aconteceu com aquele ladrão que estava na cruz.
Ele creu, estava sendo crucificado ao lado de Jesus porque havia sido condenado por seus erros. Mas ele creu. Ele tão somente creu que Jesus Cristo era realmente e é uma providência de Deus, é o Salvador do mundo. E Jesus olhou para aquele ladrão e disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é muito sensacional, é muito lindo o Evangelho. Quando você crê no Senhor Jesus e passa a viver em conformidade com os direcionamentos que Ele dá, com as diretrizes que Ele nos dá, então você passa a ser considerado pelo próprio Deus como filho e não apenas como uma criatura, né? Então é muito legal que a gente tenha esse entendimento e isso possa servir de motivação para estarmos na presença do Senhor, para que nestes tempos difíceis nós possamos fortalecer a nossa fé, para que nada possa nos tirar do propósito de caminhar com Jesus. Sem Jesus não dá para a gente subsistir neste mundo tão cruel, tão mau, tão cheio de inquietações, de injustiças. Mas o principal de tudo é que com Jesus Deus passa a te olhar como filho. E qual é o pai que não tem prazer de abençoar a seu filho? Qual é o pai que não tem prazer em perdoar os erros dos seus filhos? Né? Acontece uma mudança radical na vida de uma pessoa quando ela coloca a sua vida diante do altar, né? Na presença do Pai. Eu espero que você tenha entendido o recado, né? Que essa mensagem tenha abençoado de uma maneira especial a sua vida. Que não sejamos apenas criaturas de Deus, mas que sejamos povo escolhido de Deus, filhos, portanto, herdeiros das promessas de Deus, né? Oh, que coisa boa! É bom demais. Bom, nós estamos encerrando mais esse vídeo. Eu quero lembrar que todas as terças e quintas nós temos vídeo novo no nosso canal. Então, inscreva-se no canal, no meu canal, vai lá dar essa força para a gente divulgar, né, o Evangelho. Clica lá no sininho para você receber uma notificação sempre que um vídeo for postado. E também curta, né? Dá o seu like lá, porque isso vai fazer com que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando e mais pessoas vão assistir ao nosso vídeo, tá? Deus abençoe muito a sua vida. Ah, sim, e não se esqueça de acessar o site das Células Smart, tá? Tá aparecendo aí na sua telinha, para você conhecer mais de perto o nosso trabalho. Nesses tempos de crise é muito importante a gente caminhar juntos. Deus abençoe você, graça e paz.